Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer atividade no nosso livro de gramática, das páginas 98 a 101, certo? Nós já estudamos um pouco sobre os sinais de pontuação. E aí nessa atividade de hoje nós vamos ver sobre o ponto de interrogação e ponto final também, tá? Nas atividades que seguem. Existe um texto de Elias José no livro dele, Caixa Mágica de Surpresa. É um livro muito legal, que tem vários textos bem divertidos para criança. Eu vou ler para vocês esse texto que se chama Lili e o Telefone. Mal tocava o telefone, Lili corria para atender. Só sabia falar: alô, alô, qual é o seu nome? E ficava naquele alô, alô danado, sem chamar quem foi chamado. Um dia foi atender, como sempre assanhadinha, e saiu daquele alô, alô. Aqui é Lili. Aí, quem fala? A fala falou grosso, do outro lado da linha. Quem fala é o fantasminha. Ha, 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 ha. É o fantasminha. Agora, se o telefone toca, Lili nem se toca, ou fica meio encolhidinha. Tem vontade de atender, mas e se for o fantasminha? Legal, não é? Claro que a gente sabe que não existem fantasmas, então nesse caso aqui, provavelmente alguém quis fazer uma gracinha com ela, vocês não acham? Fez um trote, né, uma trollagem. Vamos ver o que segue então? A pergunta que ela fazia ao telefone era: qual é o seu nome? No final da pergunta, existe o ponto de interrogação. Olha só aqui, ó. Esse sinal aqui que nós já vimos na outra aula. O sinal interrogação é um ponto de interrogação. Ele é usado na escrita quando fazemos uma pergunta. A frase que termina com ponto de interrogação é chamada uma frase interrogativa. Olha só um outro exemplo que tinha lá no nosso texto, ó. Aqui é Lili. Aí, quem fala? E aí seguem as atividades. Nessa atividade número 1, você vai pintar a resposta correta, certo? Então, você tem algumas frases. A primeira delas é: o telefone tocou. Ponto final. O telefone tocou? Aí, quem fala? Aqui é Lili. O fantasminha falou? O fantasminha falou. Quem atendeu o telefone? O telefone está tocando. Então, quando eu tenho ponto final nas minhas frases, elas são frases declarativas, que elas dizem algo e pronto, acabou. Então, ponto final. Elas estão afirmando alguma coisa. Ou negando também. Então, eu uso sempre ponto final. Para as frases interrogativas, eu uso o ponto de interrogação. Então, você vai ler com atenção e analisar o ponto que está sendo usado aqui. Se é ponto final, a frase é declarativa. Se o ponto é de interrogação, é uma frase interrogativa. Vamos para a página 100? Na página 100, eu tenho o exercício 2 e o exercício 3. Imagine uma conversa e escreva perguntas para as respostas. Veja só. São 10 horas. E o outro ratinho disse: que horas são? Aí aqui eu tenho as respostas de algumas perguntas. Mas onde estão as perguntas? Você vai criar as perguntas. Então, letra A, hoje é domingo. B, tenho 7 anos. C, esse menino é meu irmão. D, moro nessa casa. E, comi depressa. Então, são todas frases declarativas que terminam com ponto final. Você vai fazer as perguntas para estas respostas, certo? Escreva nos quadrinhos ponto final ou ponto de interrogação. Então, você vai ler o texto e você vai ver qual é o ponto que cabe melhor aqui. Se é o ponto final, se é ponto de interrogação. Então, você vai ler para descobrir, ok? Página 101. Leia a história. Então, aqui é uma história em quadrinhos, mas não tem os balões de fala.
Mas eu consigo ler? Sim, eu posso fazer a leitura das imagens, certo? Então, você vai observar. O que o menino está pensando no segundo quadrinho? Escreva a seguir. Então, aqui, ó, primeiro quadrinho, segundo quadrinho, terceiro quadrinho. Quer saber o que será que ele está pensando aqui? Olha o ponto que tem aqui. Acho que ele está perguntando alguma coisa. Pensa bem aí, responda. Amanhã a gente volta com a correção. Um beijo.